Olá pessoal, vamos para a nossa oficina número 3 de sistemas operacionais, então, trabalhando agora com os assuntos que a gente tem visto em relação a multitarefa, monotarefa e agora enfatizando um pouco mais sobre as concorrências e também as interrupções. Então, vamos dar uma olhada aí primeiro na disciplina para que a gente possa lembrar os conceitos do que seria um sistema operacional que está classificado ali como monotarefa. Você sabe que monotarefa tem uma série de sequências ali em série que executa uma ação, aguarda enquanto essa ação, esse programa termina, né, aquela tarefa, e depois entra uma próxima. Então, veja só, quando nós temos isso, a gente não tem concorrência, naturalmente, porque ou a concorrência ela é simplesmente seriada. Agora, quando você tem uma relação multitarefa, essa relação multitarefa, você tem várias threads, né? A gente viu lá nos exercícios das nossas questões acontecendo, e dessas threads ali, que são programas, tarefas acontecendo, elas estão todas competindo por a capacidade do processador executar aquela tarefa. Então, a gente tem lá um quantitativo de memória, RAM, vamos pensar de uma forma bem simplista, né? E também a capacidade que o processador tem para poder processar, para fazer os cálculos e toda aquela parte ali pensando de uma forma binária, né? Aquilo que foi atribuído a ele. Então, quando um usuário, por exemplo, num computador, ele está já executando vários softwares, né? Tem ali uns 4, 5 softwares, aplicação rodando, por exemplo, ele pode ter um PowerPoint ligado, um Microsoft Excel, ele pode ter outro Microsoft ali da Word, e ele tem um navegador que pode ser o Chrome, o Firefox, enfim, e aí ele tem todos esses programas rodando e de repente, no meio a tudo isso, ele resolve ali abrir o Photoshop, né, um software de edição de imagem. Estou falando esses que são mais populares, talvez a maioria do pessoal conheça, mas isso é claro que vai também ser ali na nossa, quem for do mundo de desenvolvimento, né? Você está trabalhando lá, quem trabalha com Java, por exemplo, vai usar o Eclipse, o NetBeans, Sublime, Text, e aí a pessoa tem os seus respectivos programas. Muito bem, do ponto de vista computacional, ele está passando um dado aperto ali, né? Porque existe o conceito de concorrência, que quando você passa a processar uma tarefa e às vezes aquilo entra em espera por alguma requisição ou por alguma ação, né, que tenha sido feita, outra entra em ação. E esse processo, às vezes, pode entrar numa carga de uso que a gente pode brincar, que é mais famoso que falar, que parece que travou, né, o computador, ou entrou num loop infinito, num loop eterno, aonde há, então, uma percepção de interrupção, que ela pode ser feita também pelo usuário, né? Ou seja, o usuário pode ir lá e fazer uma ação, às vezes teclar uma tecla ESC, ou dar um comando ali onde ele encerra a aplicação, dando, por exemplo, um Ctrl-Alt-Del, vai exibir ali para ele os seus respectivos processos e ele seleciona e encerra. Se for no Mac, por exemplo, o cara vai apertar lá um Command Q, né, de quit, ou ele vai encerrar mesmo, literalmente, o programa. No Windows, às vezes é um programa que a janela, basta que você feche a janela, já fecha o programa. No Mac, você sabe que, para quem não tem experiência ainda, você tem um aplicativo aberto, se você fecha a janela, ele continua rodando, né? Você tem que encerrar mesmo o aplicativo, não só fechar a janela. E no Linux também tem a situação de você fechar a janela e fecha. Então, dependendo do sistema operacional, assim como no celular, no seu dispositivo móvel, você tem ali, você abre um aplicativo e aí de repente você muda o aplicativo e aquele primeiro aplicativo continua funcionando no seu background, mesmo que ele não esteja na sua frente, ele está funcionando. Isso vai gerando uma série de concorrência e aí, às vezes, alguma coisa pode travar e os sistemas operacionais, como por exemplo Android, né, na versão aí já mais recente, na versão 7, por ali, você já tem alguns aspectos de manutenção do aparelho que ele já reporta
que tem algumas aplicações que estão consumindo um pouco mais recurso que o normal, porque pode ter alguma thread ali, algum processo que ficou meio que engastalhado, preso, e isso precisa tomar uma ação ou manual, ou deixar que o sistema resolva sozinho, né, quando é possível, e aí a gente então interfere e cancela, ou pede para ele otimizar esse tipo de ação. Essas questões que nós estamos falando está ligada a esses conceitos de concorrência e aos conceitos aí de interrupção também. Então é importante que a gente tenha essa visão para poder amarrar um pouco mais a esses conteúdos que vocês têm aí no material de vocês, nas aulas, que vocês também podem dar uma estudada um pouco maior, assim como os locks, né, que podem ocorrer, os deadlocks, ou seja, os espécies de travamentos, dead de morte, então é como se fosse a morte por travamento, tem todos esses aspectos que a gente entende do ponto de vista computacional, o que pode estar ali funcionando ou não. Então, olha só, quem aqui já não teve a experiência na vida de poder trocar ou utilizar uma máquina muito superior a que até então estava usando? Isso significa, por exemplo, quem nunca trocou um computador aqui, ou quem nunca sentou num computador um pouco melhor do que habitualmente se usa, ou quem nunca ainda teve a chance de trocar o seu smartphone, né, por um melhor. E aí você percebe como que, às vezes, determinadas ações que você fazia no seu dispositivo anterior, então vamos supor que eu tivesse aqui um computador que fosse dual core, né, com, sei lá, 2 GB de RAM e com um determinado espaço de disco de HD, né, por volta de 256 GB de HD e um sistema operacional Windows 7, e aí eu utilizava os meus sistemas na web, então navegava na internet e rodava aplicações web utilizando o navegador Internet Explorer, né? Então vamos criar esse cenário. Tá bom. E aí eu digitava lá o endereço da minha aplicação na web, meu sistema de escritório, por exemplo, que eu trabalhava por lá, e aí eu então vinha e fazia, por exemplo, toda a minha parte do meu ERP, toda a parte do CRM que eu tinha ali, e aí eu usava sistemas como, por exemplo, Salesforce, Bittrex 24, que é um CRM muito bom. Eu usava, por exemplo, coisas da Basecamp, ou então utilizava o Trello, sabe? Coisas de escritório, ou às vezes usava versões online do meu editor de texto da Microsoft, usava Microsoft Project, por exemplo, para gerenciar o projeto, e assim por diante. Vamos supor que eu estivesse lá no meu CRM, estava sempre falando, anotando as informações, e eu estou usando lá o meu Bittrex, então aquilo ficava um pouco lento, clicava numa aba, aquilo demorava. Isso era dentro desse cenário. Quando eu vou, de repente, para um upgrade, né? Então agora me colocaram uma máquina, essa máquina tem 8 GB de RAM, ou 12 GB de RAM, ele é um i7, tem um HD aí que seja de 1 TB SSD, não é HD, não é hard disk, e com outras parafernálias lá de gráfico de imagem e tal, e o sistema operacional mais novo, então estou usando lá o Windows 10, ou então me colocaram uma arquitetura similar, mas é um Mac, né? E aí o Mac tem outra arquitetura de hardware, mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que foi feito um bom upgrade. Aí eu vou usar o mesmo endereço que eu usava antes, ou seja, a mesma aplicação. Eu vou entrar nos mesmos lugares que eu frequentava, que eu trabalhava ali, então eu vou no meu CRM, e logo lá no meu CRM, no meu Bittrex, e aí você percebe então que a coisa está voando. Caramba, olha isso, pá. Então você está usando, clica ali, o negócio rapidinho carrega, e aí você percebe que algumas coisas não mudou tanto. Por exemplo, quando eu peço para gerar um relatório, às vezes o tempo de processamento, que antes levava mais ou menos uns 15 segundos, agora, sei lá, leva de repente 13 segundos, porque meu computador realmente ficou mais rápido. Mas a parte de processamento mesmo não mudou tanto. Por quê? Porque, né, se você está usando um sistema online, esse processamento está dependendo da máquina, do servidor, de onde está a sua aplicação.
Então, se você está usando, por exemplo, esse CRM que eu estou exemplificando aqui, né, que é o Bitrix, se você usa ele, você pode, por exemplo, fazer com que o push demanda nele, você clica para poder gerar relatórios, em relatórios de, sei lá, de 20 mil contatos ou de 2 mil contatos, vai ter diferença. Se você pede para gerar um relatório de 20 mil contatos ou de 2 mil, a carga de processamento vai mudar. E a carga de processamento aonde? No seu i7 ou lá na instância que ele está hospedado, por exemplo, na Amazon, né? Que é o caso desse aplicativo. Então, o Netflix, pegando um lado mais suave aqui de entretenimento, quando você vai assistir um filme, ele se torna mais rápido ou mais lento, né? Isso depende de onde e da sua conexão com a internet e do processamento da máquina que está servindo a aplicação. Então, eu sei que eu estou entrando em outro conceito, que é o conceito de nuvem, e a nuvem ela está colocada em outra arquitetura de computadores que não é o seu dispositivo. O seu dispositivo está apenas acessando aquilo ali. Mas é importante que você também saiba dimensionar isso, porque se você é um profissional da área de TI e você está trabalhando com software da sua empresa, e às vezes a sua empresa está rodando em um servidor web, às vezes o servidor web ele não está atendendo as requisições legais, porque a parametrização que está lá, a forma como está setado no seu servidor, ou a capacidade de processamento do seu servidor, a arquitetura do seu servidor, que são computadores, também estão inadequados para o seu negócio. Então você vai vendo como que, às vezes, essa sensação de lentidão que você tinha antes e que agora não tem, ela pode ser percebida tanto por máquina do seu computador, como também por máquina que está ligada no seu serviço. Então, voltando àquele exemplo que eu estava dando lá de um suposto upgrade, às vezes o seu upgrade ele foi na sua máquina e não no sistema que você está usando, que é um outro computador, né? E aí você percebe que para poder abrir o seu Word ficou mais rápido, para você abrir o seu Chrome agora ficou muito rápido, você clica e já abre, você clica na sua agenda e já abre, são coisas que estão no seu computador. Mas quando eu vou usar uma aplicação web, eu dependo também das questões web, tá bem? Só para chamar atenção nesse ponto, e aquilo que antes ficava muito pesado no seu computador, porque estava naquele dual core, naquele computador mais antigo que eu exemplifiquei, você tinha um grau de concorrência ali com o seu processador e a forma que agora você aliviou muito mais. Então é muito mais rápido, né? Por isso que você tem menos concorrência e às vezes você também tem que interromper menos vezes os processos que eles estavam rodando como da outra vez. Então vamos ver aqui agora, no slide aí para vocês, como que é mais ou menos esse mecanismo de interrupção e também algumas exceções. Então você tem ali um programa de usuário que está representado por como se fosse uma linha azul, de cada linha azul, e você tem uma sequência de execução. De repente, numa dessas sequências, você tem um desvio, né, para a rotina de tratamento da interrupção, e aí ele retorna à sequência normal. Então você tem uma capacidade gerencial de fazer isso que não é brincadeira, porque você lembra lá como era o sistema monoprogramável? Ele tinha lá a execução, espera, executa, espera. E aí você tinha sistemas multiprogramáveis que ele executava enquanto esperava lá no programa A, o programa B, ele já caía na sua execução. Então, muito bem, antes de entrar aqui nas questões, eu quero só frisar esse aspecto dentre as concorrências. Olha só, se a gente tem uma situação de concorrência, eu também preciso saber como interromper isso. E essas interrupções, da maneira como a gente está percebendo, ela traz uma forma que tem que ser gerenciada, porque a gestão disso tudo é em tempo real, é muito rápido, a gente para falar aqui, a gente exemplifica aqui nessas oficinas ou nas suas respectivas aulas, didaticamente a gente lê isso nos materiais, parece que as coisas estão vindo assim, né? Uma coisa aqui, depois alguém clica ali, mas não, as demandas, um clique que um usuário faz, ele dispara um comando e executa um software
E esse software ele é uma sequência de milhões de linhas de comando que ficam em funcionamento, ou que para fazer o monitoramento daquele software funcionar em alta performance, às vezes você tem um outro sistema que faz uma outra ação no seu sistema operacional, e tudo isso ele interrompe não só do ponto de vista de fechamento, como eu falei mais cedo, de interromper, de encerrar, como também interrompe esse momento para abrir o outro. E esse é o grande ponto do negócio. Porque, por exemplo, como é multitarefa e o computador tem que dar conta de gerenciar toda essa demanda que chega, ele tem que ter a sacada de qual que é o time que eu vou usar para essa função para que eu abra espaço para aquela outra. E nisso, às vezes, eu preciso de interromper um ciclo de processamento para que outro se inicie. E isso tudo é muito fácil, né, da gente falar aqui, da maneira como a gente está colocando, mas pense de uma forma programática, de um sistema operacional inteligente de fazer esse tipo de gestão. Então, é aí que eu chamo a atenção de vocês para verem realmente a importância, né, e essa coisa assim, genial que é a ciência da computação. Como que um software que é regulado também por um conjunto de instruções que gerencia demandas de outro software, e esse outro software, então, software aplicativo, que são esses que geralmente a gente tem falado aí, que o usuário usa, né? Esses precisam se conectar ou necessitam de um sistema operacional para que o sistema operacional faça, então, a gestão dos seus processos, a gestão das interrupções e a gestão aí de todas essas concorrências que acontecem. Então, esse é o ponto do negócio. Vamos então fazer alguns exercícios, algumas questões, para a gente poder fixar melhor esses conhecimentos. Ok? Então vamos aqui para a nossa primeira questão, que é o seguinte. Daquela série, né, de coisas que a gente às vezes não comenta durante a oficina, ou às vezes você não viu em aula, mas que a gente traz como questão para poder fixar e ampliar mais o nosso conhecimento. Então, olha só, é um mecanismo, técnica ou dispositivo que possibilita a implementação da concorrência nos sistemas operacionais. Então, o que é, na verdade, que tipo de mecanismo ou técnica que permite a concorrência? Seria a interrupção e exceção? Olha, é interessante, né? Essa alternativa. Seria o buffering, né, que é daquela carga ali antes de começar algo? Seria o spooling, o mapeamento, a reentrância? Então aqui, nesse caso, já fica aí logo para poder aquecer a mente, a gente se motivar com as respostas que tenho certeza que vocês acertaram, está ligado na interrupção e exceção. Então olha lá, uma interrupção e a exceção, elas são mecanismos, eu vou ler de uma forma invertida agora para poder fixar, né? Então, elas são mecanismos, são técnicas ou dispositivo que possibilita a implementação da concorrência nos sistemas operacionais. Ou seja, a concorrência desse monte de programa, desse monte de demandas que a gente faz, só é possível porque há interrupção. Só é possível porque há exceção. Então, eu passo a criar situações que, por conta de interrupções, eu abro espaço para outra atividade. Tá legal? Então, vamos ver mais uma aqui agora, questão que diz o seguinte: qual opção abaixo não é verdadeira em relação às interrupções? Ou seja, qual aí é falsa, né? Destacamos o não ali em cima. Então, vamos lá. Alternativa A: interrupções de hardware são sinais enviados à CPU por meio do barramento. Legal. O barramento, para quem não lembra, tem toda aquela... É como se fosse as canaletas, né, de comunicação ali que faz a relação elétrica com isso, os pulsos elétricos e a comunicação entre os componentes ali na placa-mãe. Placa-mãe é todo aquele chipset lá onde tem vários componentes interligados, e aí você tem o barramento. Então, agora,
que a gente quer saber, as interrupções de hardware são sinais enviados à CPU por meio do barramento? Vamos ver. Interrupções de software podem também ser chamadas de trap, ok? Interrupções de software invocam as chamadas de sistema, ok? As system calls, né? Interrupções de hardware ou de software são utilizadas para sinalizar a ocorrência de eventos. E ainda, os sistemas operacionais podem implementar quantidade ilimitada de interrupções. Então, e aí, o que vocês acham? A gente vai perceber que essa última, ela é realmente a falsa, né? Porque os sistemas operacionais, eles podem implementar quantidade ilimitada? Não, há um limite, sim, então, de interrupções, né? Porque isso não seria adequado, sustentável dessa forma. Então, a gente percebe que essa questão, ela traz nas outras alternativas, nas 4 outras alternativas de A a D, uma série de conceitos aí interessantes que ajudam a nos fixar melhor e que nos chama, de fato, a atenção. Então, vamos para uma próxima. Vamos para uma próxima que tem um texto aqui. Vamos começar lá pela pergunta no final, na última linha. Ó. Qual opção abaixo seria correta em relação ao sistema operacional? Então, ele quer saber qual a opção correta. Então, vamos ler agora o enunciado. Pressuponha que tenha sido criado um novo sistema operacional denominado DORS. Ok, o DORS não tem suporte a gerenciamento de usuários, pois somente o usuário administrador pode realizar login no sistema. O DORS, ele é especialmente desenhado para aplicações críticas em relação ao desempenho e que sejam executados em ambientes corporativos com milhares de usuários utilizando este serviço concorrentemente. Aí vem lá a pergunta. Qual a opção abaixo seria correta em relação ao sistema operacional DORS? Opção A. Não é economicamente viável por atuar em áreas onde já existem produtos com licenças de mercado e que dificilmente poderiam ser afetadas pela concorrência a este sistema operacional, seja em aplicativos gerais, em aplicações gerais ou em aplicações de nicho. Bom, é multiusuário, pois milhares de usuários podem utilizar seus serviços de forma concorrente. Okay? É monotarefa, pois pode executar somente o banco de dados. Epa. Não é economicamente viável, por não suportar gerenciamento de usuários. Bom, não é que não pode, né? É monousuário, pois somente um usuário pode utilizar login no sistema. E aí? Então, se a gente pegar, olhar aqui, ó, todas essas questões de cima, elas estão ali falsas, né? E uma coisa que ficou até simplista na alternativa é que, de fato, ele é monousuário. Não trouxe conceitos tão técnicos, né, abrangentes do ponto de vista ali de percepções, porque se a gente depois olhar de novo o enunciado, tem algumas coisas que podem ou não, depende realmente da regra de negócio. Agora, o que ele afirma, que ele fala, por exemplo, que é monotarefa na alternativa C, e porque acessa só o banco de dados. Na verdade, não. Mesmo que acesse o banco de dados pode ter várias requisições ao mesmo tempo, vários processos, então, por sua vez. E ele é monousuário sim, porque só um usuário pode fazer login no sistema. Então, é uma questão simples, que parece meio complicada pelo tamanho do texto, pelo tipo de abordagem que você tem, mas se simplifica aí realmente no final. Então, tem um comentário aqui que eu queria ler para vocês, porque ser multiusuário ou monousuário é referente ao sistema como um todo, e não aos serviços prestados pelo sistema. Né? Tem essa pequena diferença. Ok, vamos para a próxima. É uma que eu comentei, acho que na oficina anterior, na oficina número 2, eu comentei brevemente sobre o comando, né, que a gente pode dar em ambiente Unix, como por exemplo Linux é um ambiente Unix,
Então vamos lá. Qual comando em ambiente Unix deve ser utilizado para se listar todos os processos concorrentes? Isso é para o pessoal que trabalha com Linux, né, ou também trabalha com Mac, porque o Mac tem um ambiente Unix e tem um terminal de comando, onde a gente pode dar os nossos comandos. E para quem não sabe, fica aí de curiosidade, o comando que lista todos os processos para quem usa Unix, de um modo geral, é alternativa A aí, que é o PS, né? Então, aqui eu trouxe uma telinha aí de um Linux, mostrando como é mais ou menos o resultado quando a gente coloca, embora esse resultado ele está mais para um top, né? O comando top que mostra todos os processos que estão rodando ali, mas é algo mais ou menos dessa forma também. Então vamos para mais uma aqui, que é a seguinte, sobre o deadlock, ok? A questão está com letrinha menor porque tem muito texto, então eu vou tentar ler de uma forma mais objetiva. Analise as assertivas e vamos assinalar a alternativa que aponta as corretas. Então, ó, o problema de deadlock existe em qualquer sistema multiprogramável. No entanto, as soluções implementadas devem considerar o tipo de sistema e o impacto em seu desempenho. Ok. Por exemplo, um deadlock em sistema de tempo real, que controla uma usina nuclear, deve ser tratado com mecanismos voltados para esse tipo de aplicação, diferentes de adotados por um sistema em tempo compartilhado comum. Legal. Então, vamos para o 2. Deadlock consegue melhorar a distribuição de tempo de CPU em relação aos escalonamentos não preemptivos. Porém, ainda não consegue implementar um compartilhamento equitativo entre os diferentes tipos de processos. Bom, aqui ficou, né? Deixa que vocês percebam. Um processo é dito em deadlock quando está esperando por um evento que nunca ocorrerá. Essa situação é consequência, na maioria das vezes, do compartilhamento de recursos do sistema entre vários processos, sendo que cada processo deve ter acesso ao recurso de forma exclusiva, ou seja, há uma exclusão mútua. E a assertiva 4, o deadlock também pode ser implementado mediante um clock, que interrompe o processador em determinados intervalos de tempo para que um processo CPU-bound tenha mais chances de ser executado. Então fica aqui também de forma didática para nós. A gente tem aí as alternativas A, B, C, D e E, onde a gente vai ver se é apenas A1, A3, A3 e 4, A2, 3 e A5, ou todas, né? Então, veja que nesse caso, a gente tem apenas a alternativa 1 e 3 como verdades, porque a 2 ali, ela entra numa situação meio que mais para dar uma enrolada na gente, né, que fala que consegue melhorar a distribuição de tempo em relação ao escalonamento não permitivo, porém ainda não consegue implementar um compartilhamento equitativo nos diferentes tipos de sistemas. Não é bem isso. E lá na 4, o deadlock também pode ser implementado mediante um clock, que interrompe o processador em determinados intervalos de tempo para que o processo CPU-bound tenha mais chance de ser executado. Isso também não existe, porque se você ler, então, querer entender melhor sobre o que significa um deadlock, ele fala justamente aqui na opção 3, que explica bem que é justamente quando está esperando um evento que nunca vai ocorrer. E aí ela acaba tendo uma decorrência em função desse compartilhamento que tem com vários outros processos, e aí acaba fazendo uma situação que se exclui, e é por isso que a alternativa lá seria a alternativa B, que é a 1 e a 3. Então, voltando aqui, pessoal, a gente fica dessa forma satisfeito em poder ver que essas questões de concursos, elas podem ser minimamente com os nossos exemplos, os nossos conceitos, né, já percebidos, um olhar aí capaz de respondê-las e principalmente de medir ou mensurar a aprendizagem de vocês, que eu acho que é o mais importante, independente aí do acerto ou erro, porque às vezes a gente erra para aprender e é isso que está valendo. Então, a gente continua aí agora nas próximas oficinas com também os próximos capítulos do nosso material. É isso, pessoal.